dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos 2. Vamos lá, Atos dos Apóstolos 2, primeiro versículo. Atos dos Apóstolos 2. Aí no primeiro versículo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, Atos dos Apóstolos 2. O título é A Descida do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 2, no primeiro versículo. Todo mundo achou? Então vamos ler, né? Olha o que diz aqui no versículo primeiro. Chegando o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Amém. Até aí dá para entender. Vocês vão entender agora. Fala assim: Jesus, fala conosco pelo teu doce Espírito Santo. Fala assim: que goteja como chuva a tua doutrina em mim. Assenta, bate palma e dá glória a Jesus. Irmãos e minhas irmãs, nós vamos falar agora sobre o que é dia de Pentecostes. Muitas pessoas vão dizer: dia de Pentecostes é o dia do batismo do Espírito Santo. Na verdade, irmão, realmente foi. Mas nós deixamos claro que o dia de Pentecostes era um dia de feriado. Era um feriado comemorado em Israel. Então daí, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esses todos eram o povo que seguia Jesus. Todo mundo que seguia Jesus, depois que Jesus morreu, ressuscitou, e antes de Jesus subir, ele falou para buscar do alto o batismo do Espírito Santo. Então Jesus, ele deu uma ordem. Então Jesus subiu e eles buscaram como? Em oração e em jejum. No dia de Pentecostes, quer dizer, no dia do feriado de Pentecostes, eles todos se reuniram numa casa, estavam orando. Eles fizeram uma vigília. Era uma vigília, eles oraram de noite, oraram de dia, eles buscavam o batismo com o Espírito Santo. Quando o cristão aceita Jesus, automaticamente ele quer estar entregando para todo mundo, é ou não é? Mas só que primeiro você tem que ser revestido do alto. Então Jesus falou que primeiro eles deveriam ser revestidos do alto. É o batismo com o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que eles estavam reunidos depois de muita oração. Veio um vento forte, impetuoso, com muita força. E a Bíblia diz que ele entrou naquela casa e batizou as pessoas que estavam ali com o Espírito Santo. E todos foram batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo na Bíblia, ele aparece como um vento, em forma de uma pomba, também em forma de fogo, daí vai. Mas nesse dia o vento veio do céu, que era o próprio Espírito Santo, encheu aquela casa e as pessoas começaram a falar em línguas, a profetizar. Alguns interpretavam as línguas, outros tinham visões e revelações. Ou seja, quando o Espírito Santo se aposta da vida de um homem e de uma mulher, ele dá os dons segundo o que é útil. Segundo que você vai ser usado em cura, em milagre, em libertação. Então, segundo aquilo que Deus vai te usar, então ele te dá aquilo ali. Segundo o que é útil para você, para que Deus te use na obra dele. Se Deus dá um dom de revelação, e às vezes a pessoa não tem fé, complicou, né? Se Deus deu, é porque a pessoa é capacitada para isso. Então não adianta. Deus dá segundo o que é útil, segundo o que o ministério também precisa. Teve dons que eu pedi, teve dons que eu nunca pedi, e Deus me deu. Nunca pedi o dom de profecia, e Deus me visitou numa noite, me deu uma visão e mostrou. Nunca quis, mas Ele falou: mas você tem que ter, porque eu estou te dando. No dia de Pentecostes, ele é um grande dia para os cristãos de hoje. Para nós, uma comemoração incrível, lembrar do dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre o nosso povo. Pastor, que bênção! Isso é muito importante. Agora,
vamos direto a um assunto interessante. O Espírito Santo se apossar do corpo de alguém, isso é muito bom. Isso é muito importante. Mas você acha que o Espírito Santo vai apossar da vida de alguém a pessoa estando de qualquer maneira? De maneira nenhuma. Agora vamos a quem estava ali. Pedro, o primeiro pastor da Bíblia, e todas as pessoas que ouviram a pregação de Jesus, que aceitaram Jesus, e muitos já tinham sido batizados por João Batista. Então, ou seja, eles tiveram um conhecimento, eles tiveram que ser preparados para receber o batismo com o Espírito Santo. Se bem que, se você parar para você pensar, se alguém consegue resistir o pecado, ele só consegue resistir se for pelo Espírito Santo. Ele bate palma na glória de Jesus. Então o batismo com o Espírito Santo, ele é algo importante, mas que só Deus pode dar para o ser humano. A pessoa às vezes pensa, eu nunca vou conseguir ser um crente, eu nunca vou conseguir largar a minha TV, nunca vou parar de largar a mentira, a roupa mundana, os cortes de cabelo mundano, a novela. Se você receber o Espírito Santo, você larga tudo isso. A força de que nós precisamos para enfrentar o inimigo e ser libertos de verdade chama-se Espírito Santo. Ele é importante, ele é único e ele desceu da glória para fazer um trabalho muito importante. Um desse trabalho é convencer você e eu que nós devemos largar o pecado. Nos convencer que você torcer para o time de futebol é pecado. Quem faz isso? O Espírito Santo. Alguns anos atrás, 12 anos, quase 13, né? Atrás, você me ver cabeludo e cantor de hip hop. Hoje, quando eu vejo um barulho de um rap, me dá um trem ruim, dá um nojo. Por quê? Quem fez isso na minha vida? Espírito Santo. Quem me convenceu de no barbeiro cortar o cabelo e ficar baixinho? Espírito Santo. Quem me convenceu de andar o dia inteiro de calça e de camisa e não usar bermudão? O Espírito Santo. Aleluia. Então ele é o que eu e você precisamos para vencer o pecado, para vencer o inimigo. Nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Pastor, mas eu quero. Pastor, mas eu preciso. Pastor, mas eu almejo. Então você tem que fazer primeiro a sua parte. Crucificar a sua própria vontade. Preparar o seu corpo para receber o batismo com o Espírito Santo é negar a si mesmo, pegar a tua cruz e seguir a Jesus Cristo. Olha, pastor, mas o senhor acha... Se alguém não obedecer a essa doutrina que o senhor prega tem o Espírito Santo? Eu não acho, eu tenho certeza que não tem. Por que o senhor acha isso, pastor? Eu disse que eu não acho, eu tenho certeza que não tem. Vamos lá. Primeiro, a Bíblia diz que o Espírito Santo é santo. E para que ele habite no teu corpo, a Bíblia diz, vós tem que ser santos. Pastor, mas como assim? É um santo de barro? Não, irmão. Mas santo a Bíblia diz que não é Deus. Conversa, irmão. A Bíblia diz que o servo de Deus tem que ser santo, separado do mundo, separado para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Uma certa feita, eu estava pregando numa igreja, uma pessoa levantou e falou em línguas, e o Senhor me disse, não é meu espírito, é o diabo. Eu chamei, coloquei a mão e disse, cai por terra, puf, caiu. O povo ficou assustado. O Espírito Santo, ele é único. E para ele realmente habitar no ser humano, o ser humano tem que negar a si mesmo por amor a Cristo. Ah, pastor, mas a igreja ali tem aqueles globos, não sei como é que chama, aquele negócio luz lá, de boate. E os jovens lá, eles estão batizados com o Espírito Santo. Peraí, irmão. Batizados com o Espírito Santo, dançando lá o rap gospel, dançando lá o forró gospel. Não. Não tem como, irmão. É impossível. Uma certa feita, um pastor me disse
que ele teve uma igreja, e essa igreja, irmão, o suposto Espírito Santo se apossou dos jovens. Os jovens estavam correndo na rua, dando salto mortal, falando em línguas, queriam até subir na parede. Já vi coisa semelhante, mas o Espírito Santo não, o inimigo. Ele é que faz essas coisas. Tem pessoas que falam assim: ah, mas o Espírito Santo está me revelando, eu tenho que passar a revelação. O Espírito é sujeito ao profeta. Uma certa feita, uma pessoa me disse que uma senhora foi batizada com o Espírito Santo numa vigília, não sei aonde, aí no mato. Ela subiu de costas num pé de árvore. Outra feita, eu vi uma pessoa me dizer: não, o Espírito Santo quando batiza esse aí, ele dá murro no chão, ele rola para lá e para cá. O Espírito Santo não faz isso. Murro no chão, daqui a pouco está lambendo pedra lá no monte. O Espírito Santo faz isso? De maneira nenhuma. Quem faz? O inimigo. E bate palma agora. Eu estava um dia, estava casado, tinha poucos meses, minha esposa estava grávida da nossa filha Adriele. É uma bonitinha que está aí no meio aí de vocês, está por aí, a linda igual o pai, né? Está por aí. E eu me recordo, eu estava no culto, e uma voz desceu do céu e disse: meu servo, pega a tua esposa e vá à vigília. E eu pensei: qual vigília que eu vou? O senhor disse: aquela de tal lugar assim, assim. Eu disse: Senhor, então vamos. Falei para minha esposa. Ela passava muito mal, as gravidez dela estão de risco. O médico disse que ela não pode ter filho. Já temos 3 já, né? Vamos pro 4 se Deus quiser mais um, né? Se Deus quiser mais um filho, né, irmão? Ela não gosta muito da ideia, não, mas é só orar e jejuar que Deus convence, né, irmão? Aí ela falou: não, o carro não cabe, estando de menino. Deus vai dar uma van pra nós, né? Um dobrô, uma coisa assim. Isso não é problema, não. Mas ela estava, né? A nossa filha Adriane. E aí eu pensei: eu vou lá, tinha uma maternidade lá perto, nós já era freguês lá mesmo, né? Aí qualquer coisa nós estamos lá perto. E vamos de ônibus, de carro, passou de ônibus, lá vamos nós. E eu fiquei pensando: Jesus, o que o senhor vai fazer com o meu intermédio lá? Deve ser profecia, batismo com o Espírito Santo. Cheguei. Quando eu cheguei, que eu entrei na porta, eu disse: Senhor, eles vêm aqui. Ele disse: agora fica quieto, ajoelha e vai orar. Ai, que negócio aqui vai ser gosto. Ajoelhei e fui orar, e a vigília super lotada. E fiquei orando. De repente, o Senhor me disse: olha, eu levantei e vi um jovem. Chamava as pessoas na frente, soprava, e as pessoas caíam arrebatadas. Olha aí, irmão. Eu vou lá ver esse arrebatamento do Espírito aí. Do Espírito, né? E eu fui. E quando eu cheguei perto, que eu olhei, eles caíam. Sabe quando você mata a cobra, ela fica mexendo? Daquele mesmo jeito. Eu conheço esse negócio. Eu sei o que é isso. E ele soltava, caiu de novo. Aquele tanto de gente. E eu comecei a falar pro meu companheiro. Disse: companheiro, olhei pra irmã Adriana do outro lado, ela estava assim meio assustada, né? E eu falei: companheiro, me diga uma coisa, você conhece esses jovens aí que estão caindo arrebatados? Ele falou: conheço. Eu conheço alguns. Como é que eles são? Tem televisão, estão namorando escandaloso, as irmãs estão cortando o cabelo, aquela irmã passa até base na unha. Já sabia, só os rebeldes estão sendo arrebatados. Aí eu falei: você está pensando a mesma coisa do que ele? Disse: eu estou. Mas para dizer que nós não estamos, né, falando demais, eu vou até lá e o homem vai soprar, e se for Deus eu também quero ser arrebatado, porque só os rebeldes que foi arrebatado? Não é possível. E eu fui me aproximando. Cheguei perto do altar, fechei o olho, ele soprou. Estava com o barco meio forte, mas não caí. Jesus amado, não caí. E eu não tinha noção de que Deus estava me chamando ali para repreender aquele povo. Eu não sabia, eu até tinha esquecido. Fiquei ouvindo aquele negócio ali. Ele soprou. E aí eu saí de perto e o irmão falou: e aí? Eu falei: está com o barco muito forte, mas eu não caí. Aí ele falou: o que aconteceu? Será que Deus não está na tua vida? Eu falei: eu acho que é o capiroto que está derrubando o povo aqui. Mas vamos ficar calados, vamos vigiar. De repente, irmão, começou aquele movimento e cai gente, vai caindo, vai mexendo igual cobra, e vai aquela coisa. De repente, eu senti uma unção vindo do alto. Jesus, é unção de profecia. Essa unção está vindo em direção a mim. Eu olhei, irmão, e vi aquele tanto de pessoas rebeldes, poucos fiéis. Pensei:
meu Deus, na Bíblia diz que matava os profetas, esse povo queria me bater aqui. Senti medo e corri, e escondi naqueles bancos de madeira, e eu escondi. A pessoa pegou o microfone e disse, tem um vaso de Deus que Deus mandou aqui, Deus vai te tomar em profecia. Eu falei, meu Deus, eu já contou pra isso aí também. E ele falou assim, e me chamou pelo nome e disse, irmão Eduardo, vai me dizer que eu estou mentindo. E eu escondido, claro, né? E ele falou, cadê ele que eu não estou vendo? Aí o irmão estava do lado, fez assim com a mão dele levantou sozinha pelo Espírito e fez assim, ó, tá aqui. Já levantei, ajeitei a gravata. Aí, Jesus amado, você sabe como é que é, né? Só me defenda aí. E fui caminhando, e a pessoa olhava para mim, falava em língua e dizia, vai dizer que eu estou mentindo. Eu falei, não, é verdade. Peguei o microfone e falei, Jesus, 3 glória a Deus, o Espírito Santo me toma aí, porque eu não sei o que vai acontecer aqui não. No 3º glória a Deus da igreja, o Espírito Santo tomou. Irmãos, ele falou com todas as letras que aqueles sinais que estavam acontecendo era do capiroto, que não tinha nada do Espírito Santo. No final de tudo, estava dando 5 da manhã, eu fui embora, peguei o ônibus e fui embora. E uma pessoa me falou e disse, olha, você é o 3º homem que vem cá passar a mesma profecia para esse jovem rebelde. E fui o último, porque Deus podou tudo, cortou como facão, corta a árvore, queima a raiz pelo mal, queima e acaba com tudo. O Espírito Santo, irmão, ele é único, ele é verdadeiro. Mas para você realmente falar em línguas, passar uma revelação do Espírito, você tem que manter seu corpo em santidade. Santificação de corpo, alma e espírito. Quantos irmãos e irmãs tocam nascer indignamente? Quantas pessoas, irmãos, ele acha que doutrina é de ministério. Ministério ali eu posso, aquele ali eu não posso. A doutrina é da Bíblia. A doutrina é de Deus. Deus nunca mudou sua palavra. E o Espírito Santo, para realmente estar na tua vida, você tem que negar a sua própria vontade, crucificar a sua vontade e fazê-la de Cristo. Aleluia. Pastor, mas está escrito na Bíblia. Nos últimos tempos, a Bíblia diz que Deus derramaria sobre toda a carne o seu Espírito. Peraí, irmão, vamos ler a Bíblia. Na feita incrível de Cornélio e Pedro, onde Pedro estava à 3ª hora do dia sem comer, entende-se que ele estava de jejum, acho que é ter visão sem jejum, acho que é difícil, né? E ele estava ali, irmão, ele teve uma visão do lençol de animais. No mesmo momento, Cornélio, um centurião, como eu disse para você, um centurião é um comandante que tem a seu dispor 100 soldados. Um centurião, Cornélio, teve a mesma visão. Agora, Pedro, ele é israelita. Cornélio era gentil. Gentil é todo aquele povo que não faz parte de Israel, né? Nós somos brasileiros. Se tiver aqui alguém que é peruano, é do Peru. Então, os israelitas, eles tinham, se eles se consertassem, eles recebiam no teu corpo o Espírito Santo, porque era o povo eleito. E o que acontece? Quando Pedro ele foi ter com Cornélio pregar na casa de Cornélio, Cornélio mandou chamar todo mundo. Como ele dominava aquela região, aquela província, o povo, a Cornélio está chamando, vamos lá. E foram. Então, quando Pedro chega à casa de Cornélio, o centurião, a multidão já estava lá. E Pedro começa a pregar. A partir do momento que a pessoa recebe a doutrina de Cristo e ele no seu coração diz, eu não quero outra doutrina não ser essa, o Espírito Santo pode sim apostar na vida dele. E ele, na pregação, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Então Pedro entendeu. Quando ele viu o lençol de animal, ele viu o lençol de animal imundo, que Israel não podia comer. E ele estava com fome e o Senhor disse, pega esse animal, mata e coma. E ele disse, como, Senhor, eu não vou comer esses animais impuros. Jacaré, não podia comer carne de porco, cobra. Não comia esse tipo de animal. Por quê? Porque no Velho Testamento o judaísmo era maldito. Quando Deus falava para ele, como você chama o que eu purifiquei de imundo? Deus falava que hoje, no tempo da graça, você pode comer sim uma carne de porco. Você gosta de comer cobra, pode comer. Eu não vou comer, né? Mas pode, porque Deus purificou tudo. E Deus falava também das outras impurezas que somos nós, os gentis. O povo gentil era impuro. Então Jesus nos purificou pelo teu sangue. Aí então, Pedro entendeu.
entendeu que Deus derramaria sobre toda a carne seu Espírito, porque o Espírito Santo estava preso ali naquela província de Israel. Agora, fora de Israel, também era possível se aceitar a Jesus e aceitar a doutrina de Jesus. Toda a carne que obedece à voz de Jesus Cristo. Todo o povo que aceita a palavra e a doutrina de Jesus na tua vida. Se você aceita a verdade de Cristo na tua vida, aceita mesmo, é possível você ser batizado com o Espírito Santo. É possível o Espírito Santo se apoderar de você e tomar o teu corpo para fazer a obra de Deus. Aleluia! Você bate mais palmas da glória a Jesus. Mas pastor, eu vi numa igreja ali, tão bonito, lá, o jovem com aquele cabelo moicano, falando em línguas com um brinquinho. Será que é Deus? Um dia, eu estava na igreja, eu sabia que o filho da pastora era um bodão. Eu até chamava ele de bodão. Falava ali o bodão. E o bodão, eu olhava pro bodão e falava pra minha esposa, esse aí é do capiroto. Dá pra ver que era do capiroto. Aquele cabelo pra riba. E eu falava, é do capiroto mesmo esse cabra aí. Falava em língua, sentia aquela coisa ruim. É do capiroto mesmo. E eu era obreiro, né? Estava também recém-casado. E um dia eu falei, Jesus, mostra pra mim que esse cabra não é de Deus, não, porque eu não vou com o jeito desse camarada. Esse cabra com esse cabelo pra riba aí, parecendo eu esqueci o nome daquele bicho, bandeira, tamanduá bandeira. Não dá, Jesus. Esse cara é muito estranho. Eu estava ali orando, de repente me chamaram para lá para a revelação, eu orei, de repente ele chamou uma mulher, e eu fiquei quietinho na porta assim, pensando nas coisas de Deus. Quando ele falou em língua, o Senhor me traduziu. Aí o Senhor disse, meu servo, olha lá quem está falando na boca dele, não é eu. E o inimigo tomou a boca daquele homem. Aí eu fiquei assustado. Ele lançando a profecia, vou te derrubar, e falando em língua, meu Deus. E eu fiquei assim assuntando. Aí o obreiro veio do meu lado e falou, irmão Eduardo, o que está acontecendo aí? Eu sei que você é intérprete de língua, eu estou arrepiando tudinho com essas línguas aí. Eu falei, calma aí, irmão, calma um pouquinho. As obreiras veio de lá do outro lado e falou assim, ô irmão, eu sei que você é intérprete de língua, o que está acontecendo? Que eu estou arrepiando meu cabelo tudo aqui. O que é isso? O que está acontecendo? Irmão, os obreiros foram tudo para a porta. Calma aí, gente, calma aí. Filho da pastora, né, gente? Filho da pastora. E eu peguei e falei, Jesus, amado. E não fala o que é. Eu falei, vocês não vão falar para ninguém não? Ele falou assim, não vai falar não. É o Satanás que está falando na boca dele. É o capiroto, o que ele está falando? Eu fui traduzindo, ele está falando assim, eu não vou falar aqui porque tem umas palavras meio fortes. E realmente cumpriu, a irmã desviou, foi pro mundão, né? A irmã que ele lançou a profecia, até eu orei, conversei com a irmã depois, mas ela se entregou ao inimigo. Aí o que acontece? Sabe como é que é, né, irmão? A história, irmão, foi parar lá no gabinete da pastora, ela ficou com raiva de mim. Eu falei, Jesus, agora o Senhor vai me honrar, dobrei o joelho, o Senhor vai fazer vir à tona tudo que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. O povo vai saber quem é ele. E a pastora me perseguindo, me chamou meu filho de bode, falou que o diabo tomou a boca do meu filho, ele é de Deus. Eu falei, vou para a igreja. Deus falou mesmo. E fiquei na porta. E eu estou lá, minha esposa me olhando, e aquela luta, meu Deus, em honra. Aí de repente, uma menina assim, de uns 13 a 14 anos, puxou meu paletó assim, era baixinha, pastor não, aliás, irmão Eduardo, faz favor. Aí eu olhei para baixo e falei, não, irmã, sabe esse irmão que está pregando aí? Falei assim, o bodão, o que tem? Ela falou assim, ele agarrou as irmãzinhas jovens da igreja tudo. Sobrou só eu para contar a história, mas ele me agarrou na força, ele me jogou na parede. Falei, ainda é dos cabas violentos. E ele me beijou na marra, eu tô com raiva dele. Filha, você tem coragem de falar isso? Ela falou, tenho. Então conta para todo mundo aí, minha filha. Arrocha, o bodão não pode ficar aí não. Ela disse, foi, pastor. Passa mais um pouquinho, o marido da obreira chega, tô com raiva desse cara. Eu falei, o que foi? Pedi para ele ir lá na minha casa, fiz uma viagem e o meu vinho ele bebeu tudo. Conta para todo mundo, irmã Rocha também. Falei, Jesus está na minha vida. Passa outro jovem desviado, chega na porta e me chama, mão do alto, faz favor. Eu falei, Jesus, o negócio hoje tá bom, pois não, meu irmão? O que você quer me dizer? Sabe esse cara que está pregando? Ele diz mais? Estava no show da Bel Volks. Inclusive estava sem dinheiro, eu paguei uma cerveja para ele. E você faz um favor para mim, meu querido? Ele falou, que pode falar? Conta para todo mundo da igreja. Faz esse favor. O bode tem que cair por terra. Irmão, não tem jeito.
O cara quer imitar que está cheio do Espírito Santo, fala, rola para lá, fala profecia. Não é Deus, é perigoso, irmãos. Como diz a Bíblia, não pode uma fonte jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Não podeis servir a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar outro. Ou é de Deus ou é do capiroto. Glória a Deus. Amém. Quem gostou dessa palavra? Foi rapidinho. Eu tinha a presença de Deus tremenda aqui contando. A experiência que Deus já me deu foi muitas, irmão. Muitas experiências. Inclusive nós temos que gravar mais um testemunho, né? O povo está cobrando. A gente vai gravar mais um. Em nome de Jesus vai ser bom, né? Amém. Vamos dar a ceia do Senhor. Amém. Cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. Se estiver mentindo aí, conceda com Deus aí. Vai tomar a ceia indignamente, depois vai ficar doente aí. Cair no chão e rolar para lá, o achar é pouco. Ah, pastor, eu falo uma gira de vez em quando. Então conserta aí, viu? Conserta a tua vida, que ceia, irmão, é coisa séria. Isso aqui, esse pedacinho de pão vai ser transformado na carne de Cristo. E esse suco de uva no sangue de Jesus. Dentro do corpo de uma pessoa que está certinha com Deus é benção. Mas uma pessoa que está errado, aí o problema é sério, viu, irmão? Então tem que ser certinho com Deus. Amém? Para terminar a história da pregação, o nosso irmão Bodão está desviado, né, irmão? Está no mundão aí, está até fugido aí, porque quer matar ele, porque está mexendo com drogas. Porque brincou com Deus, irmão. Brincou com Deus. Se você realmente anda certinho com Deus, deixa Deus te usar. Mas se anda meio torto, aí conserta primeiro. Né, irmão? Cadê meus irmãos e minhas irmãs que vão ceiar? Cadê o Diácono Antônio? Faz favor, Diácono Antônio, em nome de Jesus. Nosso irmão Diácono Antônio vai me ajudar aqui. Meus irmãos e minhas irmãs que são membros de ceia, vem cá, está aumentando o rebanho, né? Aumentando aí. Aponta a mão para cá e fala: Jesus, transforma agora esse pedaço de pão na carne da nova aliança, na carne de Cristo. Amém. Vai lá. Cadê a irmã que vai cantar o hino da ceia? Recebemos ela. Pode pegar aqui o microfone aqui. Com palmas e glória a Deus.